Olá, bom fim de semana a todos. Eu só quero dizer que bem-vindo de volta aos grupos nos lares, bem-vindo de volta à Lighthouse Culture. Espero que estejam gostando dessa série que estamos realizando. Estamos na semana, ou melhor, no terceiro mês. E você já ouviu o pastor Dan e o pastor Luiz compartilharem. Então, aqui eu estou sobre o próximo valor da Lighthouse, e esse valor é super importante. Todos eles são importantes, mas esse é muito, muito, muito importante, como nós o levamos em nosso coração e como o aplicamos em nossa vida e como o aplicamos em nossos relacionamentos. Pode ser muito bom ou pode ser que possamos falar. E por isso eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês hoje sobre o valor que se chama Nós Falamos as Verdades Necessárias. Quando você ouvir isso, pode ser que você pense, sim, precisamos dizer as verdades necessárias, ou pode ser que você pense, por que alguém diria algo difícil para mim? Eu não aprecio isso, depende da nossa personalidade, da nossa composição e das nossas experiências. Esse valor aqui pode causar respostas diferentes, emoções diferentes, mas a questão é que é um valor, é em amor e é bíblico. Então vamos explorar isso hoje. Então espero que seu coração esteja aberto e você esteja pronto para pensar em como é que podemos dizer as verdades necessárias e fazê-lo da maneira certa. Você sabe, a maneira como dizemos verdades necessárias é importante. Então, quando pensamos sobre isso, precisamos pensar sobre o quê? Como fazemos isso? E assim, antes de entrarmos em como fazemos isso, eu quero entrar em como não fazemos isso. Nós dizemos que as verdades necessárias não é um valor que é baseado em, agora eu vou dizer tudo o que eu já pensei sobre essa pessoa, ou, eu posso atropelá-las e vai ser apenas sobre mim. Ou eu sou ousado e opinativo e eu vou poder dizer o que eu realmente penso. Não é sobre isso, não é nada disso, e não é escolher a dureza acima do amor. É importante que sabemos o que esse valor não é, para que não entremos nele de maneira errada. Não queremos capacitá-lo a ferir os outros. Não é esse ponto o coração do valor. Essa não é a base bíblica desse valor. E assim eu espero que todos tenham em seus corações e mentes. Isso não é sobre dureza, sobre derrubar as pessoas, sobre dizer o que você pensou nos últimos 10 anos. Não se trata disso. É sobre o amor. E o amor é um conceito bíblico. E se não temos amor, Paulo nos diz que estamos errando o alvo. E vamos ler em Efésios capítulo 4, onde Paulo fala sobre no verso 14. Ele nos diz que não devemos mais ser crianças espirituais. Ou seja, não devemos ser jogados de um lado para o outro, levados como vento e doutrina. Isso significa que não devemos ir aqui ou ir lá e ficar confusos sobre o que está acontecendo em nossa vida espiritual. Não devemos estar ancorados no mundo, devemos estar fundamentados em nossa fé. Devemos ser plantados em raízes profundas, e ele está nos lembrando disso. Não devemos ser surpreendidos por todas as doutrinas, pelas astúcias e espertezas de homem que nos conduzem ao erro. Não devemos ser tomados por pensamentos ou doutrinas que os homens inventam que são contrários à palavra de Deus. Não devemos viver assim, mas ele diz no verso 15, mas falando a verdade em amor, podemos crescer em todas as coisas nele, que é o cabeça, Cristo. Então, aquele ditado de que temos que ser capazes de ser crescidos em Deus para continuar crescendo, para não sermos jogados por pensamentos e ideias malucas que o mundo está trazendo para nós todos os dias, mas precisamos ser capazes de ouvir e falar. Estou adicionando aqui, precisamos falar a verdade, o amor, que é a palavra de Deus, que são os nossos valores bíblicos. Temos que nos apoiar nisso e não podemos dizer, bem, vamos pensar aceitar essa ideia porque é fácil, quente e aconchegante e eles gostam que sejam tudo assim também. Não podemos fazer isso. Temos que falar a verdade em amor. E eu sou tão grata que ele acrescentou a palavra amor, porque se ele apenas dissesse que temos que falar a verdade, não teríamos uma diretriz ou uma estrutura muito boa de como fazer isso, mas deve ser feito em amor. E por isso eu sou grata por isso. Pense em um exemplo. Isso é algo que as pessoas fazem todos os dias em diferentes níveis. Ir ao médico, dizer que você está tendo uma dor em seu corpo, uma doença em seu corpo e você precisa de uma resposta. E se você foi a um médico que o ouviu e observou, que o testou, que olhou para você e sabe a resposta, e esse médico fosse como, eu sei o que está errado e eu sei como consertá-lo, e eu sei como torná-los melhores, se sentir melhor e viver melhor. Mas o médico decide mantê-lo para si.
E se esse médico não estivesse disposto a compartilhar as notícias difíceis? E se ele não estivesse, ou ela, não estivesse disposta a falar a verdade necessária do diagnóstico? Porque às vezes o diagnóstico parece horrível e esmagador, mas no próximo minuto você pode dizer, mas eu tenho um plano de tratamento e eu tenho uma resposta e você pode vencer isso. E se ele não estivesse disposto a ter aquela conversa difícil que poderia trazer lágrimas ou mágoa no momento, mas também trazer esperança? E se? Bem, às vezes é assim que somos espiritualmente, muitas vezes na verdade. E o médico é o Espírito Santo. Ele vê e nos procura e sabe o que está acontecendo e terá uma conversa conosco. Às vezes ele escolhe usar os outros em nossa vida para essa conversa. Às vezes ele fala com alguém importante em nossa vida, como nosso pastor, nosso amigo, talvez nossos pais. Não é intrigante isso? Talvez ele use um mentor de confiança, talvez às vezes ele use um estranho às vezes, mas ele fará através dos outros. E se não estamos dispostos a ter uma conversa para isto, é o Espírito Santo dizendo, e dizemos isso em amor. Então, como vamos chegar à esperança de nos libertarmos dessa coisa que ele revela para que possamos parecer difícil e possa parecer como, eu só não quero passar por isso? Estou confortável com como eu estou, mas o Espírito Santo não está confortável como somos. Ele quer nos fazer crescer, ele quer fazer isso. E assim, se quisermos ser um vaso a ser usado pelo Espírito Santo, temos que andar no caminho que ele anda. Então, como o Espírito Santo anda? Como ele lidera? Um dos nossos valores que você ouviu no mês passado foi que o Espírito assume a liderança. E assim, precisamos nos lembrar de como ele lidera e ele nos conduz. E ele nunca nos conduz como maldade ou de maneira rude. Ele nos conduz com amor. Então, vamos pensar em como podemos ser levados pelo Espírito e andar em amor com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Como fazemos isso? Bem, temos que exibir certas coisas que estão chamadas frutos do Espírito. Precisamos exibir amor, paz, alegria, paciência, bondade, gentileza, domínio próprio. Quando estamos sendo o vaso do Espírito Santo para dizer a verdade necessária, ele usa o amor. Bem, e o amor? Bem, no versículo do Coríntios, capítulo 13, ouvimos sobre o que é amor. Então eu quero ler que você talvez goste parcialmente, eu estou familiarizada com o versículo de Coríntios. Todo mundo lê isso em casamentos e todas essas coisas. Você sabe, amor. É sobre isso, mas vamos pensar sobre o que é amor, o que é amar para nós, para como nos comportar primeiro. Ele diz, se eu tenho o dom da profecia, entendo todos os mistérios e todo o conhecimento, e eu tenho toda a fé, mas eu não tenho amor, ele diz, basicamente, eu sou em falta de tudo. Então, se você ouvir o Espírito Santo e ele vai nos guiar, ele ainda tem que ter o amor. Diz que o amor sofre. Isso significa que é paciente e é gentil. Esse é o fruto do Espírito. Uau! Eles andam juntos. O amor não é egoísta. Ele não ensoberbece, não se comporta de forma rude. Não busca o seu, não é provocador, não pensa mal. Então, se vamos dizer as verdades necessárias em amor, temos que fazê-las não sendo soberbos, não pensando mal. Temos que ser pacientes ao fazê-lo. Todas as coisas, o amor não se alegra na iniquidade, mas se alegra na verdade. Portanto, não podemos dizer que as verdades necessárias, regozijando-nos por podermos dizê-las. Não é assim que se faz. Ele carrega todas as coisas, crê em todas as coisas, espera todas as coisas, ele suporta todas as coisas. O amor nunca falha. Então, se vamos dizer as verdades necessárias e fazê-lo com amor, temos que fazê-lo dessa maneira. Esse é o nosso guia e o nosso modelo, a nossa lista de verificação do meu eu. Sou eu ou o Espírito Santo nisso? Estou no caminho certo, do jeito dele, ou sou como o meu jeito opinativo? Temos de o dizer de forma certa e assim temos que deixar que ele nos guie, nos conduza de amor e nos conduza no fruto do Espírito. Deveríamos exemplificar isso, deveríamos estar andando nela, estar assim, vamos dizê-lo e às vezes também temos que ser capazes de recebê-lo.
Temos que ser capazes de ouvir as verdades necessárias. Temos que ser capazes de ouvir o médico, o diagnóstico e o plano de tratamento. Então podemos ter esperança. Então, como reagimos se alguém de autoridade espiritual em nossa vida, que permitimos que entrasse em nossa vida, falasse em nós, diz que se destina a nos fazer crescer em Deus, como Efésios 4,14 diz? Então, como devemos responder? Vamos responder com raiva ou como se eu estivesse ofendido? Não, porque isso não é um fruto do Espírito. Devemos responder sem ofensas e devemos ouvi-la. Devemos levá-lo em nosso coração. Devemos entrar no que estamos ouvindo em uma mente aberta, em um coração aberto que não se fecha por causa da liderança do Espírito. Queremos ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. E ele lidera, ele assume a liderança. E assim, tivemos que guiá-lo e deixá-lo guiar nosso coração. Portanto, mantenha-o aberto. Temos que exibir o fruto do Espírito em como recebemos tal coisa. Temos que ter amor, paz e alegria. Não podemos deixar nossa alegria ir embora porque ouvimos algo difícil. Temos que ter paciência, temos que ter gentileza em nossa resposta. Eu, pessoalmente, quando ouço algo que é difícil, quero responder um pouco rígido em minha carne. Mas é por isso que não podemos andar na carne. Temos que colocar o Espírito, nos levar até a mesma resposta, especialmente na resposta. Talvez tenhamos que ter controle em como observamos o que ouvimos. Não podemos simplesmente fazer pirraça, não podemos mais ser como uma criança de 14 anos. Nós somos mais crianças e precisamos orar e precisamos ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo. Porque haverá momentos em que eu sei em minha vida que eu tive que ouvir algumas coisas difíceis, que eu preciso crescer, que eu não preciso ficar onde eu estava, que eu preciso andar em um novo nível de obediência a Deus. E isso nem sempre é ótimo, até que você comece a andar em obediência e esteja tipo, uau, uau, isso é tão bom, há uma peça extra para mim agora, porque eu estou andando em obediência e sou grata por concordar em fazer a coisa difícil para chegar a este lugar, a este belo lugar. E Salmos fala sobre que o Senhor nos levará a um lugar amplo, e às vezes é difícil chegar a esse lugar amplo. Subimos uma montanha, mas quando chegamos a um lugar amplo, é tão bonito. E queremos que você seja conduzido pelo Senhor para o lugar alto, o lugar que é fácil de andar. Por isso, valorizamos que você diga as coisas difíceis no momento certo e na maneira certa. Sempre Senhor do Espírito, não de suas opiniões, e sempre está completamente revestido de amor. Espero que você tenha ouvido isso, espero que você agora gaste algum tempo pensando sobre as questões que você vai discutir com o seu grupo, sobre quando você ouviu as coisas difíceis, quando você teve que dizer as coisas difíceis, como isso se sente na alegria final. Obrigado, Deus te abençoe, nós te amamos, tenha uma boa discussão.